Você já sentiu que cruzou uma linha da qual não há retorno? Você já olhou no espelho da sua própria alma e viu algo tão quebrado, tão danificado por anos de erros, vício ou traição, que você realmente acredita que nem mesmo Deus poderia juntar os pedaços novamente? Vivemos em um mundo que cancela as pessoas. Vivemos em um mundo que nos diz que, uma vez que algo está arruinado, é lixo. Uma vez que um relacionamento morre, ele é enterrado. Uma vez que uma reputação é destruída, ela se vai para sempre. E porque respiramos esse ar todos os dias, começamos a projetar essa limitação humana no Deus Todo-Poderoso. Nós nos escondemos nas sombras. Paramos de orar porque nos sentimos hipócritas. Paramos de ir à missa porque nos sentimos como impostores. Pensamos que, se Deus soubesse o real estado do meu coração, ele se afastaria com nojo. Mas estou aqui para te dizer que esse medo é uma mentira, e não estou te dizendo isso com base em um vago sentimento de otimismo. Estou te dizendo isso por causa de uma conversa específica registrada entre o céu e a terra. Há um momento no diário de Santa Maria Faustina Kowalska onde Jesus remove todas as metáforas educadas. Ele não fala sobre ovelhas perdidas ou filhos pródigos, neste caso específico. Ele usa uma imagem que é chocante. Ele usa uma imagem que é grotesca. Ele fala sobre um cadáver apodrecendo, em decomposição. Por quê? Por que o Senhor da Beleza usaria uma imagem tão feia? Ele faz isso por você. Ele faz isso pela pessoa que se sente morta por dentro. Ele faz isso para provar que não há limite, limite absolutamente zero, para o que sua misericórdia pode fazer. É possível salvar uma alma que esteve morta para a graça por décadas. É possível soprar vida em um espírito que apodreceu completamente no pecado. De acordo com a visão dada a Santa Faustina, a resposta é sim. E o método não é uma longa e árdua escalada de uma montanha. É um único instante de entrega. Antes de abrirmos as páginas deste mistério e entrarmos no hospital do médico divino, eu te convido a fazer um pequeno movimento da sua vontade. Estamos prestes a falar de coisas pesadas, de morte e ressurreição, e precisamos de um recipiente para essa graça. Logo abaixo, nos comentários, quero que você crie um santuário de misericórdia. Eu te convido a digitar as palavras que salvaram milhares de almas da beira do desespero. Jesus, eu confio em você. E se houver um nome, uma pessoa específica que você ama que parece morta para a fé, alguém que parece ter ido longe demais, deixe o primeiro nome dela lá também. Nós vamos colocá-los agora mesmo juntos, nos raios de luz que estamos prestes a descrever. Faça isso agora, como um ato de fé. E vamos começar. Para entender o peso desta promessa, devemos primeiro entender as trevas que Santa Faustina estava combatendo. Muitas vezes, pensamos nos santos como pessoas que viviam em luz do sol perpétua, cercados por anjos e doces consolações. Mas a missão de Faustina era ser a secretária da misericórdia, e uma secretária deve documentar tudo, incluindo a aterrorizante realidade do pecado. Faustina viu o estado do mundo. Ela viu almas caindo como flocos de neve no abismo. Ela sentiu em seu próprio corpo o peso esmagador dos pecados da humanidade. Ela conhecia o sentimento de abandono. Houve momentos em que os céus pareciam de bronze, quando suas orações pareciam bater no teto e voltar, quando ela se sentiu totalmente sozinha e miserável. É neste contexto, o contexto da profunda quebra humana, que Jesus fala com ela sobre o cadáver em decomposição. Esta revelação é encontrada na entrada 1448 de seu diário. É uma das passagens mais poderosas, mais pouco discutidas em todo o texto. Ela aborda o medo humano final, o medo de que seja tarde demais. Todos sabemos como o mundo físico funciona. Se um corpo morre, há uma janela de tempo onde as coisas podem parecer pacíficas, mas, eventualmente, a decomposição se instala, a corrupção é absoluta, a estrutura se rompe, o cheiro se torna insuportável. De um ponto de vista humano, você não pode reverter isso. Você não pode convencer um cadáver a voltar à vida. Você não pode medicar um esqueleto de volta à saúde. Acabou. Está terminado. É exatamente assim que muitos de nós nos sentimos em relação às nossas almas. Você pode olhar para a sua vida e ver a decomposição de um vício de 20 anos. Você pode ver os restos apodrecidos de um casamento que você destruiu.
Você pode sentir o fedor de um pecado secreto que você abrigou desde a infância, algo tão vergonhoso que você nunca falou em voz alta. Você sente que a vida da graça te deixou há muito tempo e agora você é apenas um cemitério espiritual ambulante. E para este medo específico, Jesus fala. Ouça atentamente as palavras que ele deu a Santa Faustina. Ele diz: mesmo que uma alma fosse como um cadáver em decomposição, de modo que, do ponto de vista humano, não haveria esperança de restauração e tudo já estaria perdido, não é assim com Deus. O milagre da misericórdia divina restaura essa alma por completo. Deixe essas palavras penetrarem no tutano dos seus ossos. Restaura essa alma por completo. Ele não diz que remenda a alma. Ele não diz que cobre o cheiro. Ele não diz que ignora a decomposição. Ele diz que a restaura. A distinção aqui é vital. Quando quebramos algo, nós consertamos com cola. A rachadura permanece, a integridade estrutural é comprometida, mas quando Deus restaura, Ele cria de novo. Jesus continua nesta passagem dizendo: ó, quão miseráveis são aqueles que não tiram vantagem do milagre da misericórdia de Deus. Vocês clamarão em vão, mas será tarde demais. Este aviso não é uma ameaça. É o apelo de um amante que vê sua amada morrendo de sede enquanto está ao lado de uma fonte. Ele está dizendo a Faustina que a única coisa que impede essa ressurreição é a nossa recusa em pedir por ela. A única coisa que mantém o cadáver no túmulo é a recusa do cadáver em aceitar a vida sendo soprada nele. Mas você pode estar se perguntando: como posso ser restaurado por completo quando fiz coisas tão terríveis? Para responder a isso, devemos olhar para outra visão, outra conversa registrada no diário. Esta é a conversa do Deus misericordioso com a alma em desespero. Neste diálogo, Jesus nos mostra a anatomia dessa ressurreição. Ele nos mostra o que acontece quando uma alma que se sente como um cadáver em decomposição finalmente decide falar com ele. Imagine uma alma que não vê nada além de seus próprios pecados. Essa alma não quer se aproximar de Deus porque sente o fedor de sua própria corrupção. Ela pensa: eu não posso ir à igreja, eu não posso orar, eu sou lixo. Jesus inicia a conversa. Ele diz: Jesus, ó alma mergulhada nas trevas, não se desespere, tudo ainda não está perdido. Venha e confie em seu Deus, que é amor e misericórdia. Mas a alma está surda, a alma está tão convencida de sua própria morte que não consegue ouvir a voz da vida. A alma discute com Deus. Ela diz essencialmente: você não entende, eu fui longe demais. E como Jesus responde? Ele concorda? Ele diz que sim. Você fez uma grande bagunça. Você provavelmente deveria ficar longe. Não. Ele responde com a intensidade de um cirurgião lutando para salvar um paciente. Ele diz: minha criança, ouvindo as vozes de Satanás, ouvindo a voz do mentiroso, me escute. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. Jesus explica que a magnitude do nosso pecado não o repele. Na verdade, atrai sua misericórdia. Este é um conceito tão alheio à nossa lógica humana que temos dificuldade em compreendê-lo. Em nosso sistema de justiça humano, quanto pior o crime, mais dura é a punição. Quanto mais decadente o criminoso, mais longe o trancamos. Mas na lógica da misericórdia divina, quanto maior a miséria, maior o direito à misericórdia. Pense nisso assim. Se você tem um pequeno arranhão no seu dedo, você precisa de um pequeno curativo. Você precisa de um pouco da atenção do médico. Mas se você está em um acidente catastrófico, se você está sangrando na mesa, você precisa da equipe inteira. Você precisa de todos os recursos do hospital. Você atrai a atenção completa do cirurgião-chefe. Sua decomposição, sua morte espiritual, é uma chamada de emergência 911 para o coração de Jesus. Quando você é um cadáver em decomposição, você é o caso de emergência que o médico divino corre para atender. Santa Faustina registra Jesus dizendo: quanto maior o pecador, maior o direito que ele tem à minha misericórdia. Ele não diz maior a permissão, ele diz: por quê? Porque a misericórdia existe para a miséria. A água desce a colina, ela corre para o ponto mais baixo. Se você admitir que está no ponto mais baixo, se você admitir que é o cadáver em decomposição, você se torna a bacia na qual todo o oceano de misericórdia deve fluir. Houve um tempo em que a própria Faustina foi sobrecarregada por sua própria fraqueza. Ela sentiu que suas imperfeições eram uma barreira,
Ela estava constantemente se desculpando com Jesus por sua falta de virtude, e Jesus disse a ela: minha filha, não se canse de pedir perdão. Você está lidando com o Deus da misericórdia, e sua miséria não esgotará minha misericórdia. Eu não limitei o número de perdões. Ele então deu a ela uma imagem visual que todos nós devemos carregar em nossos corações. Ele comparou nossos pecados a uma palha ou a um grão de areia, e sua misericórdia a um fogo ardente. Imagine uma fogueira gigantesca, um fogo tão grande quanto o sol. Agora imagine pegar um único graveto seco. Isso representa seus pecados, seu cadáver em decomposição, a sua vida inteira de erros. Se você jogar esse graveto no sol, o que acontece? O sol tem dificuldade em consumi-lo? O sol se engasga com ele? O sol diz: este graveto é muito podre, eu não posso queimá-lo. Não, o graveto desaparece, ele é aniquilado, ele deixa de existir em um instante. É isso que acontece com o cadáver em decomposição da sua alma quando você o joga no fogo de sua misericórdia. Ele não é apenas limpo, o pecado é aniquilado. Mas há uma condição, sempre há um mecanismo para esse milagre. Devemos entender como jogar o graveto no fogo. Jesus disse a Faustina: não há edifícios nem paredes que possam me manter de fora, exceto a parede da sua própria vontade. O milagre do cadáver em decomposição sendo restaurado geralmente acontece no tribunal da misericórdia, o confessionário. Eu sei que para muitos, o confessionário é um lugar de terror. Tememos o julgamento, tememos que o padre fique chocado, tememos que, se dissermos as palavras em voz alta, a realidade nos destruirá. Mas Jesus disse a Faustina para ver o confessionário de forma diferente. Ele disse a ela: quando você se aproximar do confessionário, saiba disto, que eu mesmo estou esperando lá por você. Estou apenas escondido pelo Padre, mas eu mesmo ajo em sua alma. Ele explica que naquele momento, duas coisas acontecem. Primeiro, o sangue e a água que fluíram do seu lado na cruz fluem diretamente sobre a alma. Isso é místico, mas é real. O cadáver em decomposição é lavado no sangue de Deus. Segundo, a ressurreição ocorre. Ele diz: aqui a miséria da alma encontra o Deus da misericórdia. Há uma história frequentemente contada nas tradições que cercam a misericórdia divina de uma alma que estava aterrorizada para confessar. Esta alma tinha cometido pecados que eram mortais em todos os sentidos, ações que trazem a morte espiritual. Esta pessoa se sentia exatamente como o cadáver na analogia. Ela pensou: eu já estou morto, por que me importar? Mas num momento de graça desesperada, ela simplesmente sussurrou: Jesus, se você pode me ouvir, me ajude. Essa pequena fresta na porta foi o suficiente. Ela foi se confessar, e a experiência não foi de vergonha. Foi a experiência de uma pedra pesada sendo removida de um túmulo. Ela entrou como um cadáver e saiu como um filho vivo de Deus. Jesus quer que você saiba que Ele não se lembra dos pecados depois que eles são colocados neste fogo. Ele disse a Faustina: quando uma alma se aproxima de mim com confiança, eu a preencho com uma abundância tão grande de graças que ela não pode contê-las dentro de si mesma, mas as irradia para outras almas. Note a progressão. Você passa de um cadáver apodrecendo, causando um fedor, para ser um vaso tão cheio de luz que você transborda sobre os outros. Você se torna uma fonte de vida. Esta é a restauração por completo que Ele prometeu. Também devemos abordar o porquê. Por que nos agarramos à nossa decomposição? Por que preferimos o túmulo? Santa Faustina observou que um dos maiores truques do diabo é nos convencer de que humildade significa nos esconder de Deus. O inimigo sussurra que se você fosse verdadeiramente humilde, você perceberia o quão mau você é e ficaria longe do altar sagrado. Você não deveria presumir pedir por misericórdia. Isso é uma inversão demoníaca da verdade. Jesus esclareceu a Faustina que a verdadeira humildade é a verdade. E a verdade é dupla. Sim, eu sou fraco. Sim, eu sou capaz de coisas terríveis. Mas a maior verdade é que Deus é bom. Olhar apenas para o cadáver e não para a ressurreição é orgulho. É acreditar que seu pecado é mais poderoso que a graça de Deus. É acreditar que sua escuridão é mais forte que a luz dele. Não lisonjeie seus pecados, pensando que eles são grandes demais para Deus. Isso é uma forma de vaidade.
Seus pecados são finitos. Eles aconteceram no tempo e no espaço. Eles têm limites. A misericórdia de Deus é infinita. Ela está fora do tempo. Não tem fundo e nem margem. Em outra visão, Santa Faustina viu o julgamento. Ela viu a santidade de Deus e ficou aterrorizada. Ela viu que até os anjos velavam seus rostos diante dele e ela se perguntou: como alguém pode ficar de pé? Mas então ela viu a misericórdia. Ela viu que os raios da misericórdia, a luz vermelha e pálida, estavam protegendo o mundo da justiça do Pai. Ela viu que Jesus estava segurando a mão da punição, esperando a alma se voltar para ele. Ele disse a ela: estou prolongando o tempo da misericórdia por causa dos pecadores, mas ai deles se não reconhecerem este tempo da minha visitação. Este tempo de visitação é agora. É este momento enquanto você está ouvindo esta voz. Se você está sentindo a decomposição da sua alma, se você está sentindo a frieza da morte espiritual, não espere até se sentir melhor para ir até ele. Você não pode se curar. Um cadáver não pode fazer cirurgia em si mesmo. Você deve deixar o médico entrar no necrotério. Jesus deu a Faustina uma oração específica para isso. É o terço da misericórdia divina, mas ainda mais simples que isso é o ato de confiança. Ele disse: as graças da minha misericórdia são extraídas por meio de apenas um recipiente, e esse é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Vamos voltar à analogia do cadáver mais uma vez. Imagine a cena de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias. O Evangelho nos diz que haverá um fedor. As irmãs de Lázaro eram práticas. Elas conheciam a realidade da morte. Elas disseram a Jesus para não abrir o túmulo, mas Jesus não se importou com o fedor. Ele não se importou com a decomposição. Ele ficou diante do buraco negro da sepultura e gritou: Lázaro, saia! E o impossível aconteceu. O homem morto envolto em panos de sepultamento arrastou-se para a luz do sol. Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa com você agora mesmo. Ele está de pé, em frente ao túmulo da sua depressão. Ele está de pé, em frente ao túmulo do seu vício. Ele está de pé, em frente ao túmulo do seu arrependimento. Ele não tem medo do cheiro. Ele não sente nojo dos panos de sepultamento dos seus maus hábitos. Ele está gritando o seu nome. Ele está ordenando ao seu espírito: saia. Mas, diferente de Lázaro, você tem uma escolha. Você pode ficar no escuro, abraçando sua própria decomposição, convencendo-se de que é a esse lugar que você pertence. Ou você pode se levantar, por mais trêmulo que esteja, e caminhar para a luz. Santa Faustina escreveu: ó Jesus, com certeza você não se esconderá de mim, pois você é o amor e a misericórdia em si. A miséria da minha alma não te assustará. Ela sabia que sua natureza o compele a salvar. Ele não pode negar a si mesmo. Se ele é a misericórdia, ele deve ser misericordioso. A única coisa que o impede é uma porta trancada por dentro. Vamos destrancar essa porta. Há uma bela promessa ligada à imagem da divina misericórdia. Jesus disse a Faustina: estou oferecendo às pessoas um recipiente com o qual devem continuar vindo, buscar graças na fonte da misericórdia. Esse recipiente é esta imagem com a assinatura: Jesus, eu confio em você. Ele também disse: por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve ser um lembrete das exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada vale sem obras. Mas a primeira obra é a obra de aceitar a salvação. Se você está sentado aí pensando: eu machuquei pessoas, eu destruí vidas, eu zombei de Deus, certamente eu sou a exceção. Ouça a voz da santa. Ela escreve sobre uma visão onde viu o abismo de sua própria miséria, mas imediatamente ela viu o abismo da misericórdia de Deus e ela percebeu que seu abismo era como uma pequena gota de água caindo em um oceano agitado. A gota se foi, ela é engolida. Você tem uma gota de miséria, ou talvez um balde, ou talvez um lago inteiro de miséria. Não importa. Comparado ao oceano da misericórdia divina, não é nada. A tragédia, a única tragédia real na vida humana, é morrer ao alcance do remédio que poderia te salvar. Jesus disse a Faustina: meu coração transborda com grande misericórdia pelas almas e especialmente pelos pobres pecadores. Se eles pudessem entender
que eu sou o melhor dos pais para eles, e que é para eles que o sangue e a água fluíram do meu coração como de uma fonte transbordando de misericórdia. Ele está te implorando para entender isso. Ele não é um tirano esperando para te pegar em um erro. Ele é um pai esperando para lavar o seu rosto. O que nós fazemos hoje? Como nós aplicamos essa visão do cadáver em decomposição às nossas vidas reais? Primeiro, pare de analisar sua decomposição. Pare de cutucar as feridas. Examinar sua consciência é bom, mas ficar obcecado com sua indignidade é uma armadilha. Depois de ter reconhecido o pecado, volte seus olhos imediatamente para o Salvador. Não fique olhando para da escuridão. Olhe para a luz. Segundo, fale as palavras de confiança, mesmo que você não as sinta, especialmente se você não as sentir. Confiança é uma decisão, não uma emoção. Diga: Jesus, eu me sinto morto, eu me sinto podre, mas eu confio que você pode me levantar. Terceiro, se você pode ir ao tribunal da misericórdia, vá se confessar, mas vá com esta nova compreensão. Você não está indo a um tribunal para ser sentenciado. Você está levando um cadáver a um operador de milagres para ser ressuscitado. Jesus prometeu a Faustina que na hora da morte, ele defenderia como sua própria glória toda a alma que tivesse confiado em sua misericórdia. Pense nisso. Ele vai te defender. Ele vai ficar entre você e o acusador e dizer: este é meu, este confiou em mim, quando se sentiu como um cadáver, e agora está vivo para sempre. Estamos vivendo em um tempo de grande confusão. O mundo é barulhento. As acusações são constantes, mas nas páginas tranquilas do diário de uma freira polonesa, a estratégia do céu é revelada. Deus não precisa da sua força. Ele não precisa da sua perfeição. Ele não precisa que você tenha tudo sob controle. Ele precisa da sua pobreza. Ele precisa do seu vazio. Ele precisa do seu cadáver. Entregue a ele. Permita-me terminar com uma oração extraída do espírito de Santa Faustina. Uma oração pela ressurreição da alma. Você pode fechar os olhos e fazer dela a sua oração. Deus eterno, em quem a misericórdia é infinita e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhe bondosamente para nós e aumente a sua misericórdia em nós, para que nos momentos difíceis não nos desesperemos, nem fiquemos abatidos, mas com grande confiança nos submetamos à sua santa vontade, que é o próprio amor e misericórdia. Senhor Jesus, eu te trago as partes em decomposição da minha alma. Eu te trago os sonhos que morreram, a inocência que foi perdida, a graça que foi desperdiçada. Do ponto de vista humano, não há esperança, mas você é Deus. Você é a ressurreição e a vida. Eu clamo a promessa da entrada 1448. Me restaure por completo, não porque eu mereça, mas porque você é a própria misericórdia. O cadáver pode respirar novamente. Os ossos secos podem dançar. O pecador pode se tornar um santo. Esta é a promessa. Esta é a verdade. Saia do túmulo. A pedra foi removida. Jesus, minha confiança em você.